Era uma tarde nublada na pequena vila de São Cristóvão, um lugar esquecido pelo tempo e pela boa sorte. As casas de barro, desgastadas pela chuva incessante, pareciam inclinar-se umas sobre as outras, como se compartilhassem segredos de solidão. O silêncio que predominava naqueles dias era frequentemente quebrado apenas pelo som de goteiras escorrendo nas telhas e pelo vento que sussurrava entre as árvores, levando consigo o eco de risadas infantis que antes preenchiam o ar. Em uma dessas casas, a lamparina na janela de Emília emitia uma luz fraca e vacilante. Ela era uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cansados, um retrato vivo da tristeza que se instalara em seu coração. Há 3 anos, perdeu o marido, Miguel, o amor de sua vida. E desde então, um vazio abissal tomou conta de sua existência. O riso que um dia iluminara seu lar, agora era apenas uma lembrança desencorajada, guardada entre as tralhas de uma vida que parecia ter parado no tempo. Quando a chuva começou a cair, Emília sentou-se na velha cadeira de balanço, a lamparina pulsando luz fraca, como um batimento cardíaco agonizante. O cheiro da terra molhada misturava-se com o leve aroma do pão que ela assava, e cada fragmento de vapor que saía do forno parecia uma despedida. Sua mente vagava nas memórias de dias mais felizes, quando a casa vibrava com a energia de Miguel, quando os dois costumavam dançar ao som de uma música antiga, enquanto o mundo lá fora se desvanecia. Seu olhar se fixou em um retrato embaçado que estava pendurado na parede. Era uma imagem dela e de Miguel sorrindo, braços entrelaçados, uma testemunha de amor que parecia mais uma cena de um filme distante. Tornou-se a única companhia daquela mulher solitária, e a dor inundou seu peito, levando-a instintivamente a acariciar o vidro embaçado. Em um impulso, ela se levantou e se dirigiu à janela, permitindo que as gotas de chuva escorressem pelo vidro. A água caía, tudo se misturava, dor, amor, saudade, em um mar de lágrimas que não tinham mais o rosto do passado, mas eram verdadeiramente dela. Enquanto observava a tempestade lá fora, Emília ouviu um som peculiar, um choro agudo, uma criança. O coração de Emília disparou, uma faísca de curiosidade e preocupação a atravessou. Ouvindo aquele choro ecoar pela vila, ela sentiu o impulso irresistível de investigar, mesmo que fosse apenas pela lembrança de Miguel, que sempre dizia que criança era sinônimo de esperança. Com determinação renovada, ela se virou para sair, mas a sombra da dúvida pairou sobre ela. Seria realmente o momento de se abrir novamente para o mundo? Antes que pudesse hesitar, um relâmpago iluminou o céu cinza e o choro se fez mais forte, mais insistente. Como se fosse um chamado, uma súplica para não permanecer presa nas correntes do vazio que dominava sua vida. Emília entregou-se a essa súplica e saiu pela porta, a lamparina tremendo em sua mão, refletindo a luta entre a luz e a escuridão que se instalara em seu coração. Ali, diante do som da chuva e da dor, um novo capítulo começava a se desenhar. O que Emília encontraria além da solidão? As gotas de chuva escorriam como lágrimas sobre as pedras molhadas do caminho. E nesse momento, ela percebeu que sua vida, tão agarrada ao passado, poderia, quem sabe, se entrelaçar novamente com a esperança e a humanidade que ela pensou ter perdido para sempre. O coração de Emília pulsava forte enquanto ela atravessava o caminho escorregadio, iluminado apenas pela lamparina que tremulava em suas mãos. Cada passo ecoava em sua mente como um eco da sua decisão de sair do abrigo da solidão. A chuva, com seu som contínuo, parecia segredar promessas de um novo começo, uma melodia suave que se misturava ao choro da criança. À medida que se aproximava da origem do som, uma pequena cabana de madeira apareceu, escondida entre as árvores agachadas sob o peso da tempestade. A estrutura, desgastada pelo tempo, exalava fragilidade. O choro infantil ressoava ainda mais em meio à torrente, quase como uma súplica desesperada por socorro. Um impulso incontrolável tomou conta de Emília. Ela não podia se afastar, não sem descobrir de onde vinha aquela dor tão aguçada.
Em sua mente, as memórias de Miguel despontaram novamente, trazendo à tona momentos em que eles cuidaram juntos de um jardim na parte de trás de sua casa, onde sonharam em ter filhos. A imagem da felicidade agora esmagava um pouco mais sua alma. Respirando fundo, ela empurrou a porta da cabana, que rangeu alto, como se estivesse despertando de um longo sono. O interior era uma penumbra intensa, intercalada apenas pela luz branda da lamparina que ela carregava. No canto, sobre um cobertor surrado, havia um bebê, envolto em panos um tanto sujos, chorando e tremendo de frio. O coração de Emília se apertou ao ver aquela pequena criatura desprotegida. Cheia de um instinto maternal que pensou ter adormecido, ela se aproximou com delicadeza, tentando não assustar o pequeno ser humano. "Shh, está tudo bem, eu estou aqui", murmurou, sua voz suave como o sussurro da brisa. Emília se agachou e, com um gesto terno, acariciou a testa da criança, que imediatamente parou de chorar, fitando-a com olhos grandes e brilhantes. "O que aconteceu com você, pequenino?", pensou, enquanto sentia que uma parte de seu coração, antes endurecida, começava a se abrir. Foi então que uma figura apareceu na entrada da cabana, ofuscando a luz da lamparina. Um homem magro, coberto pela água da chuva, olhou para ela com desconfiança. Seus olhos, no entanto, carregavam um cansaço profundo, uma dor parecida com a que Emília sentia. "O que você está fazendo aqui?", perguntou ele, sua voz carregada de incredulidade e desespero. Eu ouvi a criança e", respondeu Emília, sem saber como justificar sua presença. O homem a analisou, a tempestade continuava a rugir ao fundo, como uma alucinação. Um silêncio pesado pairou entre os dois, e o bebê começou a se balançar no cobertor, como se pressentisse a tensão. Por um momento, os corações de ambos estavam entrelaçados na mesma melodia de dor e esperança. "Você tem certeza que pode cuidar dele?", questionou o homem, a fragilidade de sua própria situação exposta em seu olhar. "Não é fácil, está tudo fora de controle." Emília sentiu um frio na espinha ao encarar suas próprias inseguranças. Ela havia perdido tanto, se perguntando se ainda era capaz de amar e cuidar de outro ser humano. Mas naqueles olhos cansados havia um pedido silencioso, uma súplica por conexão e compreensão. "Eu sei que não posso fazer tudo, mas se você deixar, eu quero ajudar", disse ela, a convicção tingindo suas palavras. A lamparina na mão tremulou, salpicando sombras dançantes no rosto do homem, revelando linhas profundas, como se o tempo tivesse cravado seu papel de sofrimento em sua pele. Com um longo suspiro, ele aceitou a oferta. E as barreiras emocionais entre eles começaram a desfazer-se lentamente. O ambiente ao redor cresceu mais acolhedor, à medida que a raiva e o desespero se dissolviam. Ele se apresentou como Tomás, um homem que, assim como Emília, carregava suas cicatrizes e memórias de perda. Ele contou que o bebê era órfão, abandonado por uma mãe que não conseguiu enfrentar a realidade. "Não sei como cuidar dele sozinha, nesse mundo", disse Tomás, sua voz vacilante. Emília sentiu a dor de suas palavras se entrelaçar com a sua. Elas eram vozes de solidão, clamando por conexão e apoio. O silêncio foi quebrado pelo som da chuva tamborilando no telhado, e por um momento a tempestade lá fora dissipou-se temporariamente de sua mente. Juntos, eles tinham um propósito: cuidar daquela criança que cruzou suas vidas em meio à tormenta. Caminhando mais fundo para a cabana, Emília olhou para o primeiro sorriso do bebê enquanto Tomás se aproximava, hesitante, mas com coragem renovada. As lágrimas nos olhos de Emília formaram um rio de compaixão. Ela se sentiu conectada a Tomás de uma maneira que não esperava. Naquele instante, a dor evoluiu em esperança, e a lamparina em sua mão parecia brilhar um pouco mais intensamente. A conexão entre eles começou a amadurecer, formando uma promessa silenciosa de não caminharem mais sós. Mas a chuva fazia ecoar uma pergunta sem resposta. Será que poderiam realmente superar seus medos internos e o passado que tanto as premiam? A dúvida estava presente, mas nesta fragilidade eles encontraram algo inesperado:
Juntos, diante da tempestade da vida, perceberam que cada dia traz uma nova chance de se reerguer e um novo motivo para se manter unidos. Com o luar rompendo as nuvens, uma nova esperança cintilava na penumbra. O que Emília e Tomás ainda teriam que enfrentar? Essa conexão recém-formada não era o fim, mas apenas o início de uma jornada. E assim, a lamparina tremulou uma vez mais, lançando luz não apenas em suas faces, mas também nas profundezas de suas almas solitárias. As semanas passaram, e a pequena cabana, que antes ressoava com o eco da solidão, agora pulsava com a vida do bebê e a conexão avassaladora entre Emília e Tomás. A chuva tornou-se quase uma melodia constante, uma presença familiar que sempre acompanhava suas conversas e momentos juntos. Contudo, à medida que a proximidade aumentava, também surgiram nuvens de dúvida e tensão. Em uma manhã clara, enquanto Emília trocava as fraldas do bebê, Tomás adentrou a cabana com seu olhar carregado. Ele parecia distante, a tensão em seu rosto contrastando com a suavidade da luz que filtrava através das janelas. Fez um esforço para ocultar sua apreensão, mas Emília pôde sentir. "Está tudo bem?" perguntou ela, olhando nos olhos dele. "Acredito que a vila esteja começando a falar sobre nós", ele respondeu, a voz trêmula. "Não sei se estamos prontos para enfrentar o que vem por aí." As palavras de Tomás cortaram o ar como uma lâmina afiada. A conexão que até então parecia inquebrantável começou a mostrar fissuras. O que aconteceria se os moradores da vila os vissem juntos? O que pensariam ao vê-los cuidando de um bebê que não era deles? Emília também carregava seus próprios medos, despertados pela lembrança do olhar desaprovador de sua vizinha, que não hesitou em sussurrar ao passar por sua porta. "Você sabe que não precisamos da aprovação deles", disse ela, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. "Tudo o que precisamos é olhar para esse pequeno e ver o futuro que podemos construir para ele." Mas a dúvida se instalava como uma sombra em suas conversas. Tomás começou a se afastar, mergulhando em seus próprios pensamentos sombrios. Muitas noites, Emília ouvia seus sussurros em meio à escuridão, questionando decisões, lamentando o que não poderia ser desfeito. E em vez de se unirem como um só, a bondade entre eles se tornara um campo de batalha de inseguranças e desconfianças. Do lado de fora, a chuva continuava a descer, agora mais forte, quase como se tentasse apagar a crescente tensão. Foi então que um inesperado acontecimento alterou o rumo das coisas. Uma noite, enquanto dormiam, um estrondo cortou a tranquilidade do lar. A porta da cabana se abriu rapidamente e um grupo de homens da vila entrou, trazendo com eles o medo e a desconfiança de antigamente. Um deles, José, olhou diretamente para Emília, suas palavras pesadas como o ar antes de uma tempestade. "Não podemos permitir que um homem e uma mulher que não têm ligação se achem no direito de criar uma criança sozinha. É um desvio da ordem natural das coisas." Emília se levantou rapidamente, um misto de proteção e indignação pulsando em suas veias. Tomás, ao seu lado, sentiu a fraqueza de suas palavras anteriores esmaecer quando foram confrontados pelo que tanto temiam: a rejeição da comunidade. Ele tomou a iniciativa, colocando sua mão no ombro de Emília, mas sentia-a estremeceu. "Nós", começou ele, mas as palavras não saíram, as cicatrizes de seu passado pesando em sua língua. O grupo colocou-se em uma posição de vigilância, como se julgasse não apenas a ação deles, mas o próprio ser que se formara entre eles. Conseguiriam resistir a isso? O medo e a culpa começaram a se entrelaçar ainda mais forte em seus corações. As interações que uma vez foram calorosas, agora se desenrolavam numa corda bamba entre amor e desespero. Os homens foram duros em suas promessas. Uma criança de amor deve estar cercada de amor e família, e não seria permitido continuar com aquilo que não entendiam. A porta se fechou atrás deles, deixando um eco de incerteza e solidão. No silêncio após o tumulto, Emília e Tomás se voltaram um para o outro. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. "Estávamos tão próximos. E agora?"
Tomás, sentindo o peso de tudo, segurou a mão dela com firmeza. Algo dentro dele começou a despertá-lo. Poderiam eles realmente deixar a dor do passado os consumir novamente? Estavam eles prontos para enfrentar não apenas suas batalhas internas, mas também a desaprovação do mundo ao seu redor? Foi nesse momento sombrio em que a luz da esperança parecia estar se apagando novamente que a lamparina acesa na mesa piscou, lançando sombras dançantes no pequeno espaço. Ela não era apenas uma fonte de luz, era um símbolo da resistência. Aquela chama poderia se tornar também a luz em suas almas, um lembrete de que a solidariedade e a coragem poderiam prevalecer. A dúvida, embora esmagadora, não os destruiu completamente. Eles estavam unidos e o amor que começara a brotar entre eles ainda tinha espaço para florescer. Mas o que viriam a fazer com isso ainda era um mistério. Com um sentimento renovado, eles fizeram uma escolha silenciosa. Conversariam, se escutariam e tomariam decisões juntos. A nuvem escura estava longe de ter desaparecido, mas a determinação crescia como um feixe de luz atravessando a escuridão. Assim, a lamparina pulsava em um ritmo suave, prometendo que a jornada de superação estava longe de terminar e que cada passo adiante seria uma oportunidade de provar que, mesmo nas situações mais difíceis, a conexão humana poderia superar as barreiras mais rígidas. Mas o que mais poderia acontecer na caminhada incerta à frente? A resposta se aproximava, lenta, mas certa como a chuva que persiste sem fim, convidando-os a se questionar mais uma vez sobre sua capacidade de amar e lutar. A chuva caía torrencialmente lá fora, como se o céu estivesse em luto. Emília e Tomás, sentados juntos no aconchego da pequena sala, observavam a água escorrendo pelas janelas em uma dança macabra. A lamparina, agora um farol de esperança, pulsava com um brilho suave, mas a realidade que se apresentava para eles era mais densa do que as nuvens escuras que cobriam o céu. Os olhares que antes trocavam promessas de esperança, agora pareciam espelhos da incerteza que ensombrecia seus corações. Havia muito em jogo, a aprovação das famílias, amigos e de todos na vila a quem eles haviam se exposto durante aqueles momentos de fraqueza e vulnerabilidade. Os sussurros e olhares de desaprovação passavam como fantasmas em suas mentes, revelando a fragilidade de suas decisões. O lamento do vento cortante invadia a sala e Emília sentiu uma pontada de solidão no peito. A lamparina tremeluzia e cada estalo de seu fogo parecia ressoar em seu coração, lembrando-a do mundo exterior que os aguardava. Ela se levantou, enxada de emoções, e olhou pela janela. O mundo estava molhado e triste, assim como ela se sentia. "Tomás, e se não conseguirmos?" disse ela, a voz trêmula, seus olhos marejados. "E se tudo isso for em vão? O que aconteceu antes pode voltar a acontecer. Tanta dor!" Tomás levantou-se lentamente, aproximando-se dela. A cada passo que dava, a determinação em seu olhar se tornava mais evidente. Ele colocou uma mão suave em seu ombro, sentindo a tensão em seu corpo. "Ei, eu sei que não está fácil. Estão todos empilhando expectativas sobre nós, e o peso é insuportável. Mas não podemos deixar que isso nos derrube." Olhando profundamente nos olhos dela, Tomás viu os fantasmas que assombravam não só a vila, mas também os dois. E enquanto falava, uma inquietação crescia dentro dele. Ele não poderia permitir que o medo deles os arrastasse para a sombra novamente. Mas no fundo, algo o assustava. Uma ideia crescente de que talvez não fossem dignos daquele amor. Que suas falhas seriam expostas como um livro aberto, pronto para ser lido e julgado. A alma de Tomás estava em conflito, e ele se viu preso em um labirinto de emoções e medos que parecia não ter saída. Então, a lamparina piscou novamente, quase como um aviso. Tomás lembrou-se da última conversa que teve com seu pai, palavras que ficaram penduradas no ar como a fumaça de um cigarro não aceso. "Amor não é suficiente, meu filho, você precisa se provar no mundo." O peso do passado se impôs sobre ele. Um bônus de culpa que tinha que carregar.
Em um momento de desespero, a raiva começou a emergir. O que eles pensam não importa, disse Tomás de forma abrupta, afastando-se de Emília. Eles não conhecerão a verdade, eles apenas assumem. A resposta de Emília foi um suspiro profundo, uma demonstração de fragor que ecoou entre eles na sala agora pequena e abafada. Havia dor nas palavras, e mesmo que sentisse que estava lutando contra um mal de que não podia escapar, havia uma tristeza na forma como Tomás se afastou, como se estivesse fugindo de seu verdadeiro eu. Amigos e parentes estavam cientes da história deles, mas o peso do julgamento era insuportável. Havia um frio ao redor dos corações que antes pulsavam em amor. E logo, as próprias entes que amavam se tornaram os maiores obstáculos. Durante aqueles dias chuvosos, Emília observou Tomás se encerrar em sua mente, como se tivesse construído uma barreira invisível. Ele a amava, claro que amava. Mas uma sombra antiga e implacável estava o consumindo, e ela não sabia como trazer de volta a luz que antes brilhava em seu olhar. Um dia, enquanto caminhava pela vila em busca de um pouco de ar fresco, ela se deparou com uma antiga amiga, Clara, que a olhou com devoção e compreensão. Era a primeira vez que alguém a olhava com tanta ternura desde que tudo ocorreu. Mas Clara também tinha um aviso. Emília, você precisa ter cuidado. O que vocês estão tentando pode não ser bem aceito. Você acha que é fácil para todos? Disse Clara, a voz suavemente cheia de preocupação. Emília forçou um sorriso triste, mas nas profundezas de seu ser algo estava se quebrando. Ela estava cercada de pessoas que amava, mas também estava sufocada por suas expectativas, pelo peso de seus olhares que gritam, você não pode, isso não é para você. Naquela noite, a lamparina parecia mais opaca do que nunca, e Emília sentiu que o desespero estava se tornando sua única companheira. O futuro que um dia parecia promissor, agora se dissipava em uma espiral de incertezas. Os ecos do passado e do presente se misturavam, criando uma sinfonia de desencanto que preenchia o ar ao seu redor. E quando o silêncio se fez absoluto, ela contratou aquela dor brutal, repassando os momentos em que as esperanças floresceram entre eles. Agora, parecia nada mais do que uma miragem. O que restava era um eco sombrio de um tempo em que tudo parecia possível. Olhando pela janela enevoada, Emília sentiu a chuva escorregando, como lágrimas silenciosas que não puderam ser detidas. E com um coração pesado, olhou para o horizonte, esperando que alguma resposta surgisse entre as nuvens escuras. E assim, a lamparina fumegava em um canto, um sutil lembrete de que não importa quão longe as trevas pudessem se esgueirar, sempre havia uma faísca de luz, mesmo que temporária, esperando para reacender a chama da vida e da esperança. Até onde suas almas estavam dispostas a ir? E o que realmente significava amar alguém nas profundezas do sofrimento? Em uma jornada que ainda não tinha terminado, Emília se viu à beira de um abismo emocional, questionando se haveria uma saída para ela e Tomás. E a resposta parecia mais distante do que nunca. Emília acordou naquela manhã com um peso no coração, mas algo novo havia se formado dentro dela. Era como se pequenas chamas de um fogo esquecido estivessem lutando contra a escuridão que a envolvia. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, a lamparina ao seu lado tinha uma luz suave, como um pequeno farol que insistia em iluminar seu mundo opaco. Através da janela enevoada, um raio de sol teve a audácia de perfurar as nuvens pesadas, banhando o quarto em uma luz dourada. Ela se levantou, sentindo o aroma do café que Clara preparava na cozinha. O brilho daquela manhã parecia lhe oferecer a possibilidade de um novo começo. Mesmo que houvesse um resquício de medo em seu coração. Ao descer as escadas, ela teve um vislumbre de Clara, que estava juntando flores com um sorriso que iluminava seu rosto. As flores, recém-colhidas, traziam com elas o perfume da renovação, e Emília sentiu que precisava da mesma beleza em sua vida. "Bom dia, Emília!" Clara exclamou, seus olhos brilhando. "Hoje vamos fazer algo diferente. Que tal um passeio pelas flores no campo?" O convite era simples, mas, para Emília, soava como um sopro de vida entre as correntes de sua tristeza.
Antes que o medo pudesse sussurrar novamente, ela aceitou e um leve sorriso fugaz se formou em seus lábios. O caminho até o campo parecia mais leve do que o usual. Cada passo a separava um pouco mais da sombra que pesava sobre ela. Quando chegaram ao campo, Emília foi recebida por uma explosão de cores e aromas, como se a própria natureza estivesse celebrando sua decisão de viver. As margaridas, girassóis e violetas dançavam suavemente sobre a brisa, e a imagem símbolo de sua lamparina, antes tão opaca e abafada, começou a ganhar vida em sua mente. Em meio a essa beleza, Clara começou a falar sobre suas lembranças de quando eram mais jovens, quando as flores eram uma de suas alegrias mais simples. Uma história a seguir, um sorriso compartilhado, e logo Emília percebeu que sentia a vida pulsando dentro dela outra vez. Eu me lembro de um dia, há anos, Clara começou, a voz suave e nostálgica. Nós estávamos aqui, sob o sol, sonhando com um futuro brilhante. Não sabia que o tempo poderia ser tão imprevisível, mas a vida é feita de mudanças e precisamos aprender a dançar com elas. Aquelas palavras tocaram um acorde profundo dentro de Emília. O que desejavam para o futuro ainda podia ser real, mesmo que as sombras de suas vidas fossem longas e pesadas. Ela olhou para Clara e viu não apenas uma amiga, mas uma verdadeira aliada na busca pela luz. Você tem razão, Clara, respondeu Emília, enquanto um novo tipo de determinação começava a crescer em seu peito. Eu não posso permitir que o medo e a dúvida me silenciem. É hora de lutar, de trazer de volta a beleza que existe em amar. Nesse instante, algo mudou. A lamparina que havia se tornado opaca agora ardia com uma chama nova, ardente e determinada. A imagem símbolo que representava sua dor passou a simbolizar agora a esperança. Mas a jornada de autodescoberta não estava isenta de desafios. O caminho de volta para casa estava repleto de incertezas, e quando Emília cruzou o umbral de sua porta, um eco familiar de dúvida começou a assombrá-la. As palavras de Clara ainda vibravam em sua mente, mas o peso das expectativas da vila e aqueles olhares críticos que a seguiam a cada passo instalaram-se em seu espírito outra vez. No entanto, a lembrança do campo de flores trouxe uma nova visão à sua mente. Emília escolheu ignorar as vozes que poderiam sufocá-la e decidiu criar suas próprias crenças. Com isso, ela decidiu se aventurar e começar seu pequeno projeto, uma horta comunitária que poderia unir todos. Um espaço onde teriam a liberdade de cultivar não apenas plantas, mas também laços e esperanças em meio à dor. Naquela noite, enquanto olhava para a lamparina, Emília convidou os vizinhos e colegas. Ela sentia que precisava dar vida à conexão que havia perdido em seu interior e estava disposta a fazer isso com amor. Nós podemos fazer algo grande juntos, começou ela, reunindo as pessoas no quintal. Não se trata apenas de plantar sementes, mas de reacender a esperança e frutificar a compaixão. No entanto, a reação não foi como ela esperava. O silêncio a confrontou e olhares desconfiados surgiram. A voz interior de Emília começou novamente a ecoar, sussurrando uma reprimenda. Será que isso que estava tentando era realmente possível? Afinal, o medo e a dúvida se alternavam em um crescente, mas ela não desistiria. Um dia, quando Emília estava quase sucumbindo ao desespero, algo mudou novamente. Uma adolescente, Luísa, decidiu se juntar a ela. Em um gesto simbólico, Luísa trouxe uma planta em vaso que sua avó lhe deixara. Juntas, escolheram um espaço na horta e começaram a trabalhar. Emília viu a flor desabrochar e, com ela, uma conexão que começou a florescer nas almas contidas, escondidas, que hesitavam em demonstrar seu valor. Uma a uma, mais e mais pessoas apareciam. As flores estavam brotando e, aos poucos, o espaço deixou de ser uma simples horta. Tornou-se um símbolo de renascimento para a comunidade e, principalmente, para Emília. E assim, aos poucos, a resiliência de Emília começava a diminuir a escuridão que a cercava. Ela percebeu que aquele fogo que havia se acendido não era apenas sua luz. Era uma chama que poderia iluminar a todos à sua volta, para cada pessoa que se sentia perdida em meio à dor, esperança e desilusão. Ela já não carregava mais apenas sua própria lamparina, mas agora um farol vibrante que poderia guiar tantos outros.
No entanto, sabia que ainda havia desafios pela frente. Ela precisaria confrontar aqueles que eram céticos. O passado sempre à espreita. Mas, naquele momento, uma relação se formava, e Emília tinha dentro de si um sopro de fé que jamais poderia ser extinto. Sua jornada ainda não tinha terminado, mas uma nova trajetória se desenhava, repleta de luz e amor. Era o momento de nutrir seu próprio espírito e o de tantos outros. E com o coração pulsando em um novo ritmo, Emília se perguntou até onde sua fé poderia levá-la. A resposta parecia já estava florescendo diante de seus olhos. O dia se anunciava com um sol radiante que filtrava seus raios através das nuvens dispersas, trazendo consigo a promessa de um novo começo. Emília, ao observar a horta florescente que com tanto esforço começara a brotar, não apenas em flores, mas em laços humanos, sentiu seu coração pulsar de uma forma que não experimentava há muito tempo. Todo o temor que habitaram suas noites mais escuras parecia estar se dissipando, embora ainda houvesse sombras a serem enfrentadas. Entretanto, o exercício da coragem se mostrava uma tarefa mais complexa do que ela imaginar. Os céticos da vila, que olhavam de longe, agora se tornaram um conjunto de vozes quase ensurdecedoras que ela não podia ignorar. A horta, esse espaço de resiliência e esperança, não era acolhido por todos, e claro, os murmúrios começaram a se intensificar. De um lado, havia o apoio de alguns, como Luísa, que era uma fonte de força para Emília. Do outro, vozes que a lembravam de suas falhas, seus medos. "Isso não vai dar certo!" gritou um morador, o rosto cerrado em desdém. "Quem somos nós para acreditar que podemos mudar algo em nossa vida? Muita ilusão!" Emília paralisou por um instante. As palavras do homem cortaram como um relâmpago em meio à calmaria. Seu corpo ficou frio e a lamparina da sua alma parecia estremecer. A dúvida, tão bem conhecida, ergueu-se novamente nos recessos de sua mente. As palavras desconfortáveis ecoaram em seu coração. Mas essa vez havia algo diferente. Não era mais a solidão que se fazia ouvir, e sim a voz de Luísa. Muitos podem pensar assim, mas somos nós que estamos fazendo essas flores brotarem. Luísa disse com firmeza, trazendo o olhar atento da comunidade para Emília. Devemos seguir em frente, independentemente do que digam. As palavras da adolescente a tocaram profundamente. Era o convite a um confronto que ia muito além das vozes céticas ou de suas próprias inseguranças. Era o momento de responder. Emília respirou fundo, permitindo que a coragem que começou a florescer em seu interior emergisse. Acredito que estamos desbravando um caminho novo e que este espaço é um símbolo do que podemos alcançar, juntos, afirmou Emília, sua voz tranquila ecoando acima da multidão. Não precisamos ter medo da mudança. Podemos ser a mudança que tanto procuramos. Tudo começa com um simples passo. Podemos regar nossa dor, transformando-a em algo belo. Houve um instante de silêncio. Um murmúrio conformado perpassou a multidão, como que se perguntando se poderiam dar esse passo. Foi nesse intervalo que Emília decidiu semear a fé que vivia dentro de si. Com um gesto despretensioso, ela começou a cavar um pequeno espaço no onírico solo que sustentava sua história. Logo, mais pessoas se juntaram à horta. Havia o velho senhor que sempre parecia esquecido à sombra da velha árvore. A jovem mãe que trazia seus filhos agarrados à saia. Eles foram se unindo como as flores avivadas pela água da chuva, cada um trazendo um espírito diferente, mas reconectados pelo mesmo desejo de renascimento. Um ao outro compartilhavam suas lutas, seus sonhos e medos para enfrentar as tempestades que estivessem por vir. A conexão que Emília estabelecia com cada pessoa era uma nova lamparina acesa, não mais sufocada, mas livre. A escuridão se desfez. No cerne daquele mundo vibrante, ela sentiu uma mudança. O amor e a fé se tornavam visíveis em cada olhar, cada gesto, cada sorrisinho travesso das crianças.
A atmosfera tornou-se elétrica, um pulsar de esperança transcendendo todas as mágoas que antes pesavam sobre seus ombros. O antigo medo daria lugar ao novo, e agora Emília se sentiu poderosa diante do círculo que se formou. Porém, quando a luz começava a brilhar até mesmo nas partes mais escuras da horta, um evento inesperado aconteceu. Uma tempestade repentina se formou, nuvens escuras e ameaçadoras tomaram conta do céu, como que uma advertência ao progresso que, embora frágil, estava prestes a se firmar. O vento cortante levava consigo os murmúrios de desconfiança. O som da chuva desabando se fez ouvir, assustando os mais tímidos, e logo todos corriam para buscar abrigo. Mas Emília ficou. Assim como suas flores, ela sabia que precisaria enfrentar essa tempestade, e não se esconderia sob teto nenhum. Naquele momento, quando os primeiros pingos a cercaram, Emília uniu suas mãos, mirando a horta, crendo que era ali que a mágica aconteceria. Ali, ela não era mais apenas uma mulher sozinha, mas a guardiã de um sonho. Todos estavam olhando e não havia como voltar atrás. Emília ergueu a cabeça e, mesmo sob a chuva torrencial, ela gritou com toda a força de seus pulmões: "Continuem, não temos que temer a chuva. É ela que nos fortalece, que nos faz crescer." O que parecia um momento de terror se transformou em um clamor coletivo, até que, um a um, os moradores começaram a voltar. Os rostos antes apáticos agora eram iluminados não só pela luz do sol, mas pela paixão de um coração que ousou se manifestar. As flores, em busca de a força da luz, resistiram à tempestade. Como a chuva lambia as folhas e a terra agora encharcada, Emília mais uma vez entendeu o significado simbólico da água. Cada gota trazia a vida, e a vida é feita de desafios. Com lágrimas e a chuva, ela finalmente sentiu a força dentro de si. E a imagem símbolo que acompanhou sua jornada se desfez das amarras do medo. Ajustando-se ao final daquela imensidão, naquele instante de entrega e compaixão, Emília percebeu com clareza que não estava mais sozinha. Com a chuva como testemunha e suas flores se levantando, a mudança que tanto buscava estava agora mais próxima do que jamais imaginara. E assim, a tempestade não mais poderia apagar a chama que ardia, mas ao contrário, a alimentaria. O que viria em seguida? Uma nova história estava por vir, e Emília estava mais do que preparada. Para onde sua fé a levaria agora? Ela sabia que a luz já havia começado a brilhar. O sol reapareceu lentamente por trás das nuvens pesadas, dissipando os rastros da tempestade e revelando uma vila renovada. As ruas, antes silenciadas pelo medo, agora estavam impregnadas de novos murmúrios, sons de risadas e de esperanças reanimadas. Emília respirava fundo e, ao guardar a imagem da chuva em sua memória, sabia que havia iniciado um movimento que transcendia as gotas que caíam do céu. Os moradores, que um dia mantiveram suas distâncias, agora se aproximavam. Com gestos tímidos, as mãos se estendiam em busca de apoio. Foi nesse momento sutil que uma criança, uma pequena garota com olhinhos brilhantes e cabelo desgrenhado, came até ela. Seu nome era Clara, e com uma coragem inocente, ofereceu-lhe uma flor recém-nascida da terra ainda úmida. Era uma simples margarida, mas naquelas mãos pequenas ela tinha o peso de uma promessa. "Você vai cuidar dela?" perguntou Clara, seu olhar fixo em Emília, como se ela tivesse uma evidência mística do que estava prestes a acontecer. Emília sorriu e, ao aceitar a flor, uma nova onda de afeição e responsabilidade fluiu através dela. Não era apenas a margarida que precisava ser cuidada, mas cada alma ali reunida, cada sentimento que havia se despertado. Ao longo dos dias que se seguiram, Emília se dedicou a reunir aqueles que eram uma extensão do que ela mesma havia vivido. Com a horta em mente, organizou encontros nos quais todos compartilhavam suas dores e esperanças, revelando suas inseguranças e sonhos mais a fundo. De cada história contada, uma ponte se estabelecia. As águas de cada lágrima se transformavam em nascente de novo crescimento.
A conexão florescia e as pessoas começavam a acreditar que poderiam ser parte de algo maior do que elas mesmas. As dificuldades ainda existiam, mas a vila agora tinha um novo coração pulsante. Sempre que as nuvens voltavam a se formar, Emília se erguia diante de todos com a mesma intensidade que mostrara na tempestade anterior. A chuva pode vir de novo, mas nós estamos juntos, ela exclamava. E as palavras criavam raízes onde antes havia temor. As flores da horta brotavam vigorosamente, como um sinal claro de que mudanças profundas aconteciam. Mas não era um caminho livre de obstáculos. O orgulho de muitos se erguia em caminhos opostos à nova luz que Emília havia chamado. Pródigo em ressentimentos, um homem chamado Miguel, que carregava o peso de um passado repleto de erros, olhava de longe. Ele tinha visto a transformação da vila, mas sua impregnação de dor e de frustração o mantinha à distância, como um espectador da vida dos outros. Uma noite, quando a lua parecia espelhar os sentimentos contrários em todos os corações que buscavam um novo começo, Emília decidiu que deveria encontrá-lo. E ali, sob as sombras da luz da lua, ela chamou Miguel. Se você se permitir, pode vir e plantar uma semente ao meu lado. A terra só pode florescer se tivermos coragem para cuidar dela, juntos. Ele hesitou, mas o chamado da esperança falou mais alto. As palavras de Emília, leves e suaves como uma brisa, penetraram suas defesas. No dia seguinte, Miguel apareceu na horta e, como um novo ato de fé, suas mãos se uniram às de Emília. Juntos, eles plantaram não apenas mudas, mas a possibilidade de perdão e compreensão. Os habitantes da vila ficaram estupefatos ao ver a transformação. E mesmo aqueles que se opuseram no começo, agora se uniam, movidos por um desejo humano mais profundo. E assim, a pequena Margarida, que uma vez havia sido apenas uma flor delicada entregue a uma mulher solitária, se tornava um símbolo de renascimento. As flores da horta começaram a se espalhar por toda a vila, flores de várias cores e tamanhos, transformando a ambientação. Os sentimentos, as vulnerabilidades e as alegrias agora eram tecido visual da comunidade. Com o tempo, a chácara de Emília se transformou em um espaço de acolhimento e aprendizado. Eles davam alimento uns aos outros, não só físico, mas emocional. E Emília tornou-se a guardiã de um lar onde cada um se sentia à vontade para compartilhar suas verdades. A imagem símbolo da chuva e das flores finalmente se entrelaçou com a magia do vínculo humano. As flores, em sua plenitude, representavam a continuidade da vida. Apenas uma gota de fé foi necessária para que a tempestade inicial trouxesse frutos. O ciclo da vida se reafirmou e Emília entendeu que seu propósito era o amor, não apenas por suas flores, mas por cada alma que decidisse enfrentar os desafios da vida com bravura. E assim, enquanto as flores se erguiam em direção ao céu, Emília soube que o que vale mesmo a pena não é apenas a ausência de dor, mas a capacidade de se levantar e florescer novamente. E em cada respiração, ela sussurrava uma oração silenciosa: que a luz continue a brilhar, pois onde há luz, há esperança.